E para você que é empresário, para você que é empreendedor, por mais duro que esteja, por mais duro que você esteja olhando o cenário da porta para fora da sua empresa, cenário econômico, cenário político, dificuldades financeiras, crises, entenda que crises sempre existiram. Elas só mudam de fases, dificuldade, datas. Governo sempre existiu e ele sempre vai mudar também. Agora eu pergunto para você, empresário, empreendedor, o que você está fazendo pela sua empresa? Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Começando mais um vídeo muito especial aqui no Valor Entrevista, com uma presença sensacional, cativante, um cara lá da cidade de Blumenau, e ele vem para falar de um tema tão importante, esse universo da consultoria. Ele representa a Draex Consultoria, que é uma empresa que vem se destacando bastante em Santa Catarina, e ele atua nela aqui na região do Vale Europeu. Nosso papo de hoje é com o Fabrício Machado, da maravilhosa cidade de Blumenau. Seja bem-vindo, é um prazer te receber. Obrigado, meu amigo. Agradeço a oportunidade de estar participando aqui, desse espaço e poder compartilhar um pouco da minha história e contribuir aí com um pouco de conhecimento com o pessoal que está nos assistindo aí. A Draex Consultoria, ela atua em quais regiões do Brasil? Hoje a Draex ela é localizada a matriz na cidade de Alta Floresta, lá no Mato Grosso, e nós estamos presentes em 5 estados brasileiros. Hoje nós estamos no Mato Grosso, estamos no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Brasília. E ainda esse ano nós estamos aí com projetos de expansão para outros estados, e o nosso principal objetivo é até 2025 estarmos presentes aí, se não em todos, mas em várias partes dos estados do Brasil aí. Maravilha, vocês já perceberam o nível do papo que nós vamos ter aqui. Mas claro, para a gente continuar avançando aqui no nosso tema, que é esse universo da consultoria, dessa empresa que ele acabou de mencionar, nós precisamos conhecer quem é o Fabrício Machado. Então, aproveitando a lente do Valor Entrevista, te apresenta. Primeiramente, muito prazer, eu sou o Fabrício Machado. Em primeiro lugar, sou filho de Deus amado, Sou abençoado, casado com a Ângela já há 18 anos, minha esposa. Tenho um filho maravilhoso, o Anthony, de 11 anos, que tem um sonho de ser jogador de futebol. Olha aí, ó. E eu todos os dias, falo isso pra ele a cada treino. Ele é um menino que diariamente tá aí na escolinha treinando. Inclusive vem jogar, volta de vez em quando aqui na cidade vizinha, Jogar contra o Tupi. Disputar contra o Tupi vai lá disputar conosco. Mas olhando para o Anthony hoje com 11 anos, ele tem esse sonho. E em nenhum momento, Alan, eu disse para ele, filho, isso é difícil. Filho, tu não é possível. Filho, não dá. Todas as vezes que ele me pergunta, eu falo, filho, enquanto você quiser, enquanto você tiver vontade, o pai vai estar aqui para te ajudar. Claro. Então a gente alimenta esse sonho dele e é o que eu carrego no meu coração. O meu propósito hoje é justamente isso. Não deixar que esse sonho dele morra. Ele é palmeirense? O Antônio é gremista. Essa história aí, muita gente pergunta, mas como assim? Tu é palmeirense, teu filho é gremista? E como assim? Me explica isso. Explica melhor. E a minha esposa é São Paulina, tá? Olha então, aí, olha aí. Pensa São na Paulino, briga dentro de palmeirense e gremista. Então pensa só. Mas o que acontece? Foi bem legal essa história aí. O Antônio, até 5 anos, ele era palmeirense. Era o pai. Com 5 anos, ele aprendeu a jogar videogame. Começou a jogar videogame com os tios. Olha e os tios malandros eram o quê? Gremistas. O sogro gremista, os tios. E eles começaram a jogar Palmeiras e Grêmio. Plantaram a sementinha nele que o Palmeiras era ruim porque sempre perdia pro Grêmio. Mas logicamente por quê? Porque o Anthony era o time do Palmeiras. Então aí mudaram o bicho pro time do Grêmio. Porém, eu percebo assim que no fundinho o coração dele ainda é palmeirense. Ainda mais hoje, que o Palmeiras ganha bem, quase tudo, junto com o nosso Flamengo também. Quase. Tamo lá, tá, vamos lá. Cara, Flamengão são dois grandes times do futebol brasileiro. Tu pratica esporte, cara? Cara, eu tô um pouco afastado dos esportes, assim, Minha vida, ultimamente, nos últimos anos, tem sido dedicada muito, assim, nos finais de semana, principalmente ao Anthony. Mas eu tenho muita vontade de voltar a jogar futebol, que é uma coisa que desde pequeno não, porque não cresci muito, Mas desde criança eu gostava muito. E às vezes, quando eu ainda vou bater uma bolinha, recentemente agora eu fui fazer um jogo com os pais da escolinha de futebol do Anthony lá. E eu sempre gostei de jogar na lateral, porque gosto de correr ali, Sim. Então eu quero voltar a jogar um futebol até pra fazer esse esporte que eu acho tão bacana. Você nasceu e se criou em Blumenau, cara? Sou nascido e criado em Blumenau.
Olha aí. No ano... Qual bairro que tu nasceu lá e o ano? Eu nasci no ano de 1986, dia 2 de dezembro, então sou quase natalino, né? Inclusive na minha caderneta de saúde, a minha previsão de chegada nesse mundo era dia 25 de dezembro, mas Deus quis que eu viesse um pouco antes. Eu nasci no bairro do Garcia, em Blumenau, fui criado até os 7 anos na rua Araranguá. Olha aí, rapaz. Hoje mais conhecida, né? O pessoal conhece lá como Beco Araranguá. Né? Eu tenho vários alunos daí dessa região, olha aí. Cara. Então, até os 7 anos, né? Meu pai foi um dos desbravadores daquela região lá na Barbacena. Se tiver alguém que, né, porventura esteja assistindo aí lá no ponto final do Araranguá, ele foi um dos primeiros que vieram morar ali. E em 94, meu pai se mudou para a região norte de Blumenau. Ele comprou uma casa na Ituavazinha, até porque naquela época estava ficando um pouco mais difícil, né? Lá naquele bairro e tudo mais, ele achou por melhor ali. E desde os 7 anos, desde 94, nós moramos, né, no bairro Itoupavazinha, lá próximo da Cooper aí. E no ano de 2010, eu me mudei para o Texto Salto, que é quase lá, sou vizinho dos alemães ali, né? Moro bem na divisa de Pomerode, onde desde 2010 eu tenho, né, construí minha casa e moro com a minha família lá. Você sempre foi empreendedor, cara? Porque o nosso papo aqui, pessoal, a gente vai falar muito dessa questão do empreendedorismo, porque é um dos focos do Valor Entrevista, é apresentar empreendedores. O que você fazia antes de virar empreendedor? Se você me fizesse essa mesma pergunta há uns 4 anos atrás, eu ia dizer para você que eu não tinha sido empreendedor. Eu ia dizer que eu tinha vontade, porque é uma coisa que eu sempre tive. Porém, hoje, né, com a maturidade e conhecimento que eu tenho, eu vejo que eu sempre fui um empreendedor. Por quê? Tem uma pessoa que me inspirou muito, que é meu avô. Meu avô, ele faleceu com 86 anos e ele era um cara semi-analfabeto, mas hoje eu vejo e entendo que ele era um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Olha aí. Né? Meu avô sempre foi um empreendedor, só que dentro de um negócio. Trabalhou mais de 30 anos dentro de uma empresa que hoje é conhecida como a Klabin, lá em Rio Costa. Antigamente era Igaras, Manville, e ele sempre foi gestor de equipes no mato lá. E meu avô sempre falou uma coisa aqui, o melhor lugar para se trabalhar era dentro de uma empresa, para aprender, porque lá você ganhava para aprender e para errar, porque você não é cobrado. E desde 2004, né, o meu primeiro emprego formal, desde pequeno meu pai, né, como eu falei, meu pai é pedreiro, então sempre me levava junto trabalhar com ele, fazer as coisas, então meu pai sempre foi esse empreendedor aí. E em 2004 eu fui trabalhar numa estamparia, foi meu primeiro emprego formal. E ali eu comecei a desenvolver habilidades, comecei lá no chão da fábrica, lavando quadro, né, no inverno, aquele frio, aquela coisa toda. Em menos de 3 meses eu ganhei a promoção para ir para dentro da empresa, trabalhar junto na produção. Em menos de um ano eu estava liderando uma equipe com 12 funcionários. Olha só. E por incrível que pareça, naquela época eu com 20 anos, que eu estava ali liderando, 19, 20 anos, eu liderava uma equipe com pessoas que tinham mais experiência no mercado do que eu de vida. Sim. E foi um grande desafio, porque imagina, como que um rapaz jovem vai mandar? Porém, ali eu entendi, foi um grande aprendizado para mim, porque eu entendi que eu empreendia dentro da empresa. Porque eu sempre fui aquela pessoa que vestia a camisa e trabalhava como se fosse meu. Sim. Em 2012 eu tive a oportunidade e um grande aprendizado, isso já depois de uma boa experiência. A empresa que eu trabalhava, ela estava assim numa fase muito complicada. E os meus gestores fizeram uma proposta para que eu ficasse tocando a empresa e que eles se retirassem da empresa para conseguir ter um salário. Sim. Porque a empresa não conseguiria manter nós 3 ali dentro. E eu fiquei durante 1 ano, foi quando o Anthony nasceu, no ano de 2012, trabalhando ali. E literalmente, eu vestia a camisa da empresa como se fosse minha. Eu entrava às 4h30 da manhã, quase que todos os dias, e saía de lá 10, 11 horas da noite todos os dias. Era chuva, era frio, era inverno, era verão. O Geraldo Rufino fala que a gente deve empreender no CNPJ do outro. Então um beijo para ti, Geraldão. O Geraldo já esteve aqui com a gente no Valor Entrevista, tive a honra de entrevistá-lo. E isso cabe exatamente porque você está falando. Exatamente. E era o que meu avô dizia, só que com outras palavras, né? E hoje, olhando para essa realidade, é o que eu aprendi. Então ali eu digo assim que foi a minha escola de vida. Sim. Né? Em 2012, logo depois desse período aí, 2013, eu resolvi empreender pela primeira vez para o meu negócio. Olha só. Em 2013, eu comprei uma loja de roupa lá no bairro local, vi a oportunidade e comprei em sociedade com uma cunhada. Infelizmente acabou não dando certo, acabou acontecendo algumas coisas no meio do caminho e como eu trabalhava na empresa eu não conseguiria gerir ela junto e tive que vender. E confesso que para mim foi uma frustração muito grande, porque era aquela vontade e ali eu travei, recuei e fiquei com medo de voltar a empreender. Né? Pô, não deu certo, mas hoje eu olho que deu certo, porque ali foi um aprendizado muito grande. Ou você aprende ou você aprende. Aprende. Não tem para onde correr. Não tem realmente certo e errado. Não. E na verdade, quando você erra, é até mais gostoso, porque você aprendeu uma forma de não fazer aquilo daquele jeito. E é onde você aprende
melhor. Porque é forçado, né? Não, quando você espreme a laranja é que sai o suco, né? Exato. Então é isso que eu entendi. Aí em 2020, eu nessa vontade de empreender, eu me via numa situação na empresa assim, aquela frustração me consumiu por muito período. Tive um período ali de uma leve depressão, inclusive, né? Nesse período aí foi bem complicado, alguns problemas assim psicológicos. Em 2020, ali em meio à pandemia, eu já estava nessa fase de transição, buscando autoconhecimento, me desenvolvendo em algumas outras áreas, treinamentos e tudo mais, coisa que eu nunca tinha olhado para trás e visto a importância disso, né? Leituras, livros, né? Mentorias. Em 2020 eu resolvi empreender novamente. Sim. Em 2020, em meio à pandemia, eu resolvi montar atrás da minha casa com 6 berços, uma estamparia para mim. Olha. Comecei a fazer uniformes personalizados. Em menos de 3 meses eu me vi dentro de um galpão com uma estamparia montada. Olha só. Que legal. Isso em outubro, novembro de 2020, eu vi a situação. E ali eu fui trabalhando, eu e minha esposa, durante um ano, nós empreendemos dentro da nossa empresa e foi muito importante, assim, foi outra experiência muito bacana. Só que no final de 2020, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Por quê? Eu tinha saído do CLT porque eu me considerava, de certa forma, meio preso dentro daquela estrutura. E quando eu montei a minha, da mesma forma me vi preso. Por quê? Para eu criar um sistema onde eu conseguisse colocar pessoas para gerir por mim, ia levar um tempo muito longo, processo e tudo mais. E eu entendi que não era o que eu queria desenhar. Então eu resolvi vender, né, a empresa. E ali eu estava já, né, nesse desenvolvimento aí e apareceram algumas oportunidades na área de vendas. Foi onde eu me identifiquei, cara, eu sou um bom vendedor. Por quê? Porque dentro da estamparia, por muitos anos, eu trabalhava à frente, como gestor, como gerente, supervisor, e o meu contato era muito direto com estilistas, donos de empresas, confecções, porque eu fazia todo o trâmite, compra de produto, venda, negociação. Então eu era um vendedor, só que inconsciente, porque eu não tinha as técnicas, habilidades e não dizia para fora, eu sou um vendedor. Aquela crença. E quando eu entendi isso, virou uma chave muito grande. Eu falei, cara, antes de qualquer coisa, antes do Fabrício ser empreendedor, antes dele ser um estampador, ele é um vendedor. Exatamente. E eu vou acrescentar na fala do Fabrício, porque dos 10 homens mais bilionários do planeta na Forbes, 7 deles se dizem vendedores, cara. Então tu imagina, tudo começa pelas vendas. E eu tenho hoje um mentor que, né, caminha do meu lado, me dando esse suporte, que chama Luiz Bento. Até deixar um abraço para ele aqui. Ele é o diretor executivo da Draex Consultoria. Ele é o que, né, comanda lá. E essa frase que você citou agora é uma frase muito forte dele, porque ele, por muitos anos, ele queria ser um empresário. E ele esquecia que antes do empresário tinha um vendedor. Claro. E ele conta muito que quando ele assumiu, quando ele falou, cara, eu sou vendedor. Em primeiro lugar, eu sou vendedor. Ele falou que virou muita chave para ele e a vida dele começou a deslanchar na área, né, de negócios. Claro. Pessoal, a gente está conversando com o Fabrício Machado, da cidade de Blumenau. Ele representa a Draex Consultoria e você está no Valor Entrevista. São 6 anos de trabalho, mais de 850 entrevistas produzidas e, claro, um trabalho sério que você acompanha aqui pelas nossas redes sociais. A gente vai para o nosso segundo bloco, porque tem muita coisa para a gente abordar. A gente vai esquentar novamente o café, dar um golinho na água, não saia daí, já voltamos. Voltando depois do comercial do nosso patrocinador para esse papo sensacional aqui no estúdio do Valor Entrevista com o Fabrício Machado. E a gente vai agora falar um pouco mais a respeito da Draex Consultoria. E eu queria que você me explicasse o que ela faz. A Draex Consultoria ela é uma empresa que nasceu com o intuito de disseminar a cultura dos empreendedores. Primeiramente, transformar pessoas para transformar negócios. Esse é o principal propósito. Quando eu conheci a história da Draex, a Draex ela surgiu há mais de 12 anos, ela está no mercado. O mercado dela inicialmente foi lá na cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso, e logo viu, né, a oportunidade de se expandir. E quando eu conheci a história dos sócios fundadores, né, Rony, o Henrique, o Vladimir, me chamou muita atenção, justamente o porquê que eles queriam uma empresa de consultoria. Porque hoje, se a gente vai falar de consultoria, os empresários têm uma certa retração, com medo, insegurança, né? E todos precisam disso. Mas quando eu entendi qual que era o objetivo, qual que era a missão deles, ficou muito mais claro para eu comprar essa ideia. Claro. Né? Hoje, nós, né, da Draex, me incluo nessa,
porque nós se preocupamos muito mais com o empreendedor, com as pessoas que estão dentro do negócio dele, do que propriamente com o negócio. Sim. Porque para pensar, se eu for entrar numa empresa hoje e fazer uma consultoria, se eu analisar todos os processos, colocar os processos em dia, porém, se eu não cuidar das pessoas que estão fazendo os processos, será que vai dar resultado mesmo? Bem provável que não, porque as empresas elas são de pessoas, né? Não é a estrutura, não é, mas são as pessoas que estão lá, que precisam estar com a cabeça fria. Então, entendemos, né, que é cuidar de pessoas para cuidar de negócios. Concorda comigo? Com certeza, cara, com certeza. Inclusive é uma filosofia minha. Olha só. É. E então, foi onde eu entendi, poxa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Sim. E eu, né, com essência minha, eu sempre fui um cara muito movido por desafios. Aí muitas pessoas perguntam, Fabrício, mas por que uma empresa lá de outro estado você está trazendo para cá? Justamente por isso. Fui desafiado, né, a ter essa missão de ser o comercial, o representante por essa marca, por essa empresa aqui em Santa Catarina. Por quê? Porque eu acreditei na proposta deles. Né, e nós vivemos numa região aqui muito rica, né, nosso Vale Europeu, o estado de Santa Catarina, grandes potências, grandes empresas aqui na cidade. E eu entendi que de alguma forma, né, eu poderia estar somando junto com essas empresas, trazendo esse conhecimento para cá. Ótimo. E hoje a Draex, ela proporciona para quem é cliente nosso um atendimento de forma totalmente personalizada, uma consultoria de uma forma muito mais dinâmica do que aquela coisa às vezes que as pessoas pensam, não, mas o que é uma consultoria? É algo engessado? É algo muito burocrático? Não. O primeiro passo, né, que nós buscamos hoje trazer para o empreendedor é que o nosso processo ele tem que estar relacionado à cultura da empresa dele. Sim. A gente vai personalizar ele de acordo com o que você, como empresário, acredita. Identidade. E identidade. E por incrível que pareça, Alan, hoje o primeiro passo, o primeiro pilar, a base da nossa estrutura de consultoria é diretrizes estratégicas. Uhum. Missão, visão e valores. Ótimo. Por quê? Porque entendemos que antes disso, não adianta nada a gente passar aquele calhamaço de informação, aquele calhamaço de burocracia, porque a pessoa não vai se identificar. Porque percebemos e encontramos diariamente muitos empresários perdidos. Uhum. Muitos empresários que ele acham, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa e eu só vendo roupa. Sim. Eu tenho uma loja de carro e eu vendo carro. E eles não entenderam ainda a dinâmica. A dinâmica. Por exemplo, eu sou um canal de entrevistas, mas eu vendo imagens, eu vendo sonhos. Exatamente. Eu vendo pessoas, eu me conecto com gente, eu faço networking. Então tem uma série de outras coisas que valem a pena a gente expor a todos que acompanham o nosso canal aqui do Valor Entrevista. Falei bonito, hein? Bonito, né? Pô, falei bonito, cara. Quais são os serviços que a Draex coloca aí à disposição? Vamos lá. Dentro da Draex hoje nós temos toda a parte de consultoria, desde a parte inicial. Por exemplo, tem uma empresa que ela está iniciando o processo dela agora, os trabalhos, e ela quer saber como que ela vai se posicionar no mercado, como que ela vai criar a marca, como que ela vai fazer um branding, como que a empresa vai fazer uma campanha. Toda essa estrutura gerencial a gente dá. Legal. A empresa que está já caminhando precisa de um treinamento de vendas. A Draex tem também. Show. Liderança, gestão financeira. E agora, recentemente, nós adaptamos dentro da Draex um sistema de BPO financeiro. Olha aí. Então, hoje, a Draex, nós temos um hub de soluções. Então, toda solução que o empresário, que o empreendedor precisa, nós temos dentro da Draex para entregar. Uhum. Por exemplo, eu estou com uma situação aqui com um funcionário que precisou acionar o jurídico e tudo mais. A Draex tem um jurídico para direcionar. Então, nós entendemos que hoje um empresário que ele busca uma solução, que é o que nós oferecemos, ele quer a solução. Ele não quer hora com o Alan, hora com o Fabrício, hora com o outro. Então nós procuramos trazer ele para o nosso hub para entregar tudo que ele precisa. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é o nome dos sócios lá? O Henrique, o Rony, o Vladimir e agora o Luiz Bento também. Quem é o fundador? O fundador é o Rony e o Vladimir. E o Henrique. Vocês três aí, vocês estão muito bem representados aqui pelo Fabrício Machado na cidade de Blumenau, nesse Vale Europeu maravilhoso. Eles já estiveram aqui? O Luiz Bento esteve em 2 oportunidades aqui comigo. Nós fizemos a imersão Empreenda Já. Olha aí. Ele é um treinamento de um dia voltado e direcionado apenas para empresários e empreendedores. Então, para vocês que estão aí nos assistindo, a gente está falando da Draex Consultoria, que atua aqui na cidade de Blumenau, no Vale Europeu. Mas como é que é a atuação dela no estado de Santa Catarina? Está apenas com esse hub aqui ou tem mais? Hoje nós estamos com esse hub de soluções entregando aqui, né? Nós temos hoje o objetivo do quê? Canalizar o nosso atendimento aqui na região, né, do Vale Europeu, que é a nossa base, a nossa casa, porém,
da maneira que nós trabalhamos na Draex, oferecendo estrutura de consultoria de forma híbrida, né, presencial e online, nós conseguimos atender todo o cenário estadual também. Entendi. Né? Então, como eu falei no início, o nosso principal objetivo aqui com a Draex é disseminar essa marca com essa cultura nas empresas, para que a gente possa estar trazendo novamente, primeiramente, o empresário para o local que ele precisa estar ocupando. Por exemplo, na sua opinião, qual é o local que você acredita que o empresário tem que ocupar dentro de uma empresa? A posição de liderança, antes de qualquer coisa, ele tem que ter muita firmeza no que ele faz, ele tem que passar para os seus colaboradores a segurança que eles precisam, ele tem que ter a posição de Napoleão Bonaparte, ou seja, ele deve sim ser um líder eficaz, um cara que entende do que está fazendo e, lógico, ele tem que compartilhar isso com a equipe dele para que essa equipe atenda o chamado dele quando for necessário. Perfeito. Por muito tempo, eu falei para vocês da minha história antes, eu trabalhei na estamparia e eu fui ensinado a ser um chefe. Lembra aquele chefe ditador, controlador e tudo mais? Esse cara era eu. Né? Tem o Roberto Carlos, esse cara sou eu, esse cara era eu. E quando eu entendi que o líder não era isso, o líder é aquele que arrasta através do movimento. Né? Nós temos um grande exemplo de liderança que foi Jesus Cristo. E outra coisa que chamou muita atenção, né, citando o mesmo exemplo que tu falou, Napoleão Bonaparte ele executava as ações. Ele dirigia, ele delegava. Delegava. O que ele fazia dentro da empresa? Isso era sensacional, né, cara? Ele era o cara pensante. Então você que é empresário, que está no seu negócio, você tem que entender que o seu local não é no operacional. Não é você executando diariamente, né, todo dia ali. É você estar na parte estratégica, na parte pensante. Como eu citei no primeiro bloco, o meu avô, né, me deixou um aprendizado muito grande, era um homem muito sábio. Ele dizia muito que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, certo? Então, se você está muito na operação, muito focado, nós percebemos hoje dentro das estruturas da empresa que o dono está tão preocupado com a operação, com a produção, de como eu vou fazer, ele não delega, ele não direciona e ele esquece das oportunidades que ele está deixando ali. Exatamente. Então, para você que está nos acompanhando, a gente está conversando com o Fabrício Machado, da Draex Consultoria, que atende aqui na cidade de Blumenau e tem um leque de orientações interessantes para você, empreendedor. E qual o perfil do cliente, cara? Hoje o nosso perfil ideal de cliente é aquele empreendedor, aquele empresário que ele tem sede de crescimento, né? Nós entendemos que assim como na venda, o cara que é vendedor, ele precisa ter ambição. Tem um mentor que eu gosto muito de ouvir isso dele, que é o Flávio Augusto, né, que para mim é referência na área de vendas, e ele fala muito que no perfil de vendedor, o cara tem que ter sede, tem que ter gana, ele tem que ter sangue nos olhos. Sim. Porque senão ele vai ser desmotivado muito cedo. Exatamente. Né? E você, como bom vendedor, sabe muito bem que realmente é duro, né? A venda, você bater porta a porta, você ligar, né? Você ser muitas vezes desprezado, é duro. Né, para nós trabalhando de vendedor. Só que é uma parte importante. Né, faz parte do processo, faz parte da trajetória. Você precisa ouvir alguns nãos, até para você se situar e sentir se aquilo ali realmente é para você. Porque tem pessoas que dão murro em ponta de faca. Minha avó falava isso. Não serve para aquilo, serve para estar dentro de uma sala, por trás de um computador, com uma concentração um pouco diferente, não conectada com pessoas. Tem disso também. Exatamente. Então você precisa saber qual é a sua praia, como diz o Clóvis de Barros Filho. Procurar a sua praia, exatamente. Então esse perfil, né, de empreendedor é o que nos atrai, por quê? Nós entendemos que adentrando na empresa dele, criando os processos, treinando a equipe dele para soluções, eles vão estar prontos para executar. Porque imagina só, se eu entro numa empresa que ela não quer mudar, não quer crescer, ou às vezes o dono não tem essa visão, e eu vou lá oferecer uma consultoria para ele vai fechar comigo, certo? Mas o que tu acredita que vai acontecer com o processo, durante o processo? Vai ter dificuldade, né? Muita resistência. Exato. Porque ele não vai estar aberto a mudanças. Né? Hoje nós moramos aqui nós trabalhamos aqui numa região muito tradicionalista, de cultura familiar, de empresas, e nós temos essa realidade de dificuldade. Por quê? As empresas muitas vezes elas querem crescer, elas às vezes contratam um gestor, só que quando chega na hora das mudanças, ela resiste. Por quê? Sempre foi assim. Meu pai sempre fez desse jeito. Então, o nosso perfil de cliente hoje justamente é esse. É esse cara que ele olha para o negócio dele e diz, cara, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero crescer. Então, nós temos hoje opções, né, de trabalhos para pequenas empresas, para médias empresas e para grandes empresas. Não tem porte. Agora, o potencial cliente nosso é aquele cara que realmente está com sede de mudança. É isso. E por que você escolheu atuar nessa área? Fala para mim aí, Fabrício.
Primeiramente porque eu descobri que eu sou apaixonado por pessoas. Olha só. Né? Hoje, Somos apaixonados por pessoas. Descobri isso aqui hoje, né? Então nós que trabalhamos aí na parte de comunicação, mas, né, é isso aí. E por incrível que pareça, Alan, assim, eu gosto de frisar muito isso. Eu, muitas vezes, em lugares que eu frequento, né, participei de muitas imersões, assim, as pessoas acham que eu sou um bom comunicador. Sim. E, na verdade, eu sou um cara introspectivo. Olha. Tu acredita nisso? Acredito. Eu gosto muito, assim, do meu cantinho, do meu mundinho do nada. Muitas vezes, quando eu estava em eventos, treinamentos, eu estava lá muitos dias fora. Quando eu lembro da minha família, eu me fecho e quero aquele cantinho, aquele momento ali. Sim. Só que eu aprendi a me colocar no meio, né, da conversa, no meio da oportunidade para ser esse comunicador. Então eu aprendi a ser. Uma habilidade desenvolvida, né? Você tem muitos mentores, né, cara? Você segue o Flávio, segue o Pablo Marçal, segue uma série de outras pessoas que são referências pra gente quando o assunto é empreendedorismo, quando o assunto é grana. Você comentou que já fez mentoria, inclusive, com o Pablo, né, cara? Então, esses mentores são importantes. Você precisa seguir pessoas que prosperam, hein? Exatamente. Isso aí foi uma chave que virou pra mim, né? Porque assim, ó, olha só, por que eu falei que eu sou apaixonado por pessoas? E tem um mentor, que esse cara eu não abro mão, que é Deus, né? Uhum. Eu brinquei no começo, né? Que a gente não vim sozinho, né? Vim acompanhado, sempre ando com ele. Mas eu fiz um pedido pra ele quando eu saí do CLT e ele me concebeu esse pedido. O que eu pedi pra ele? Senhor, eu quero ter um negócio pra mim, mas olha a minha santa ignorância. Eu quero ter um negócio que dependa só de mim. Uhum. Aí eu te pergunto, Alan, será que dá certo isso? Mas nunca. Tu quer a minha resposta, tu quer que eu seja sincero? Sinceramente. A primeira coisa que vai acontecer é a conexão com gente. Quando você resolve fazer qualquer coisa da sua vida, tu não vai estar de frente para um ET, para um alien. Tu vai estar de frente para pessoas. Ou do sexo masculino, do gênero masculino ou do feminino. Ou seja, se você não tem essa conexão com pessoas, pode até ser que você evolua, mas fica mais difícil. Vai ficar mais difícil, com certeza. E aí ela virou essa chave porque eu entendi, cara, peraí, eu pedi isso, ele me deu pra me mostrar que não era assim. Sim. E eu entendi que eu comecei a patinar no processo porque eu precisava de pessoas para que ele funcionasse, sem mim. E eu falei, peraí, não é isso? E aí eu entendi que isso estava relacionado àquela minha crença do chefe lá da empresa, né? Aquelas dificuldades que eu tinha e tudo mais. Eu entendi, cara, eu sou apaixonado por pessoas. E principalmente pessoas que têm problemas. Olha aí. Então por que eu escolhi essa área, né? Primeiramente porque eu sou apaixonado por pessoas e porque eu entendi que pessoas têm problemas. Pessoas precisam de outras pessoas para resolver os seus problemas. E hoje eu me sinto preparado, né? É claro que cada dia pronto. É um dia de evolução. Pronto nunca, mas preparado sempre, né, para que a gente possa estar aprendendo e ajudando as pessoas aí a solucionar os seus problemas, né? Hoje eu estudo muito a questão da mente humana, dos comportamentos, né? Isso tem me ajudado muito a desenvolver. E hoje eu procuro, né, em todos os trabalhos que eu for fazer, antes de eu vender uma consultoria para o meu cliente, eu preciso entender qual que é a dor dele. Exato. O que ele está precisando, o que ele está buscando. Sim. Porque às vezes esse cara ele está precisando, não é de uma consultoria. Às vezes ele está precisando apenas de uma conversa. Exatamente. Recentemente, agora eu tive uma experiência numa empresa que eu fui fazer uma visita e foi incrível. Eu estava conversando com o proprietário, ele era um amigo já de longa data, inclusive de estamparia, e ele comentava comigo que a esposa dele estava com uma dificuldade emocional e tudo mais, e a mulher dele entrou no escritório, em menos de 2 minutos de conversa, a mulher desabou em choro. Uhum. Ela só precisava de alguém para ouvir ela. Sim. E para alguém, não só para ouvir, mas alguém que entendesse o que ela estava sentindo. Exatamente. Aquela dor emocional que ela carregava, né? Então isso é muito legal, cara, porque às vezes eu não vendo uma consultoria, mas às vezes eu salvei uma vida. Exato. Né? O meu mentor, Anderson Luiz, sou muito grato, né, pelo que eu aprendi com ele também, ele fala muito isso nos treinamentos. Enquanto você tá aí do outro lado com a boca fechada, lá fora tem muita gente morrendo. Tem muita gente tirando a vida porque você não está abrindo tua boca. Exato. E às vezes, Alan, a gente, né, acha que não tem conhecimento suficiente. Né? Por muito período eu carreguei isso, olhando as luzes, né, lá fora, me sentindo pequeno. E quando eu entendi que o que eu tinha já era suficiente para ajudar outras pessoas, porque às vezes eu tenho um conhecimento que do meu lado tem alguém que precisa daquilo ali. Exato. E quando eu comecei a abrir a boca, eu comecei a entender esse propósito. Exato. Então, né, como eu falei antes de eu ajudar pessoas com negócios, eu ajudo pessoas na vida dela.
Então, eu acho que esse é o primeiro passo do ser humano, se preocupar, entender e conhecer de pessoas, para que daí ele possa ter algum outro tipo de resultado. Eu vou acrescentar, é um passo para a busca da felicidade. Você precisa entender, contribuir e ajudar as pessoas que estão ao seu lado e precisam, às vezes, de uma simples palavra. Fabrício, vamos finalizar o nosso vídeo. A lente do Valor Entrevista é tua, fica à vontade, deixa uma mensagem aos teus clientes, às pessoas que você ama, a família, a todos os seus amigos. Primeiramente, né, sou grato, muito grato a Deus pela oportunidade, né, que todos os dias Ele me dá. Todos os dias quando eu me deito no travesseiro, tem um ritual que eu faço, eu com Deus, e Ele sabe disso, que é eu agradecer pelo dia que eu tive, pelas oportunidades, pelas pessoas, né, que eu conheci nesse dia. E quero agradecer a você também, né, por esse bate-papo muito bacana, né, aprendi muito aqui, né, nesse pouco tempo que a gente teve. E agradecer minha família, minha esposa, meu filho que sempre estão me apoiando aí. E para você que é empresário, para você que é empreendedor, por mais duro que esteja, por mais duro que você esteja olhando o cenário da porta para fora da sua empresa, cenário econômico, cenário político, dificuldades financeiras, crises, entenda que crises sempre existiram. Elas só mudam de fases, dificuldade, datas. Governo sempre existiu e ele sempre vai mudar também. Agora eu pergunto para você, empresário, empreendedor, o que você está fazendo pela sua empresa? Você está realmente comprometido com o seu negócio? Ou você está apenas envolvido com ele? Imagina você no seu café da manhã e você vai lá comer um ovo com bacon. Aí você tem o ovo está envolvido. A galinha se envolveu no processo para doar o ovo para o teu café da manhã, certo? Agora o bacon, Alan, não. O porco, ele deu a vida dele. Ele deu o sangue dele para tirar um pedaço da carne dele e te colocar no café da manhã. Aí você, empresário, você empreendedor, você está dando sangue pela sua empresa? Você está fazendo tudo o que você precisa? E outra coisa, se você não está conseguindo sozinho, não tem problema. Levante a mão, peça ajuda. Do lado de fora, tem pessoas prontas para ajudar a você melhorar o seu negócio. E se você sentir necessidade, a Draex Soluções, ela está aqui, Fabrício Machado, para poder trazer a solução que a sua empresa precisa. Muito obrigado pela tua presença no estúdio, foi um prazer te conhecer e bater esse papo sensacional com você, Fabrício Machado, da cidade de Blumenau, que atende pela Draex Consultoria aqui nesse estado maravilhoso que é Santa Catarina. Nós nos despedimos desse vídeo com um beijo no coração de todos vocês que nos acompanham. Compartilhe o nosso vídeo. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.